ao nome do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aos irmãos conectados, a paz do Senhor Jesus, que os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amados, abra o santo livro, por gentileza, Salmo 119, versículo 11. Todos, amém? Amém. Diz assim então a santa palavra de Deus: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos pegar, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos pegar esse texto. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, me preste um pouquinho a sua atenção nessa noite. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele fixou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, protestando contra a Igreja Católica com alguns comportamentos no qual influenciava muito as pessoas do seu tempo. E quando Martinho Lutero, ele lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele entendeu que ele era justificado pela fé, e pela fé somente. E ali Martinho Lutero, ele teve um descortinar dos olhos espirituais acerca das Escrituras. E ele fixa 95 teses, refutando algumas condutas que eram contrárias à palavra de Deus. E no dia 31 de outubro, que passou agora, já se fizeram 508 anos da Reforma Protestante. E nós devemos, amados irmãos, numa certa medida, celebrar isso. Celebrar porque, para esta palavra estar na tua mão, para esta palavra que está na tua mão, para você ter livre acesso a esse livro, traduzido na sua língua, no seu idioma, pessoas deram as suas vidas para que isso acontecesse, amado. Então nós temos o devido privilégio, devemos sim celebrar a Reforma Protestante, porque homens inspirados e cheios do Espírito Santo tiveram coragem de enfrentar tudo e todos para que o reino de Deus viesse a avançar. Interessante, né, que no dia 31 de outubro é uma data mundana celebrada, conhecida como Halloween, uma coisa relacionada aos mortos. Mas a nossa fé, ela está fundamentada num Deus vivo e verdadeiro. E por esse motivo nós devemos celebrar. Eu quero aqui dizer só 5 pontos principais e cruciais. Eu não sei se os irmãos sabem, acredito que sim, que foram fundamentais para toda uma mudança. Por isso que se dá-se o nome Reforma. E protestantes, porque eles protestaram contra comportamentos que eram contrários à palavra do Senhor Deus, amado. O primeiro ponto que Martinho Lutero refutou foi a corrupção na igreja, em que o clero não seguia os preceitos bíblicos, estavam simplesmente mais interessados na riqueza, na prosperidade terrena e humana. Bem verdade é que alguns ambientes ainda focam muito nisso, amado. Prosperidade terrena, bem-estar, quietude, beleza e sucesso. E não foca nas coisas espirituais, fundamentais e elementares da fé. Então Martinho Lutero, ele refutou a corrupção que havia no seio da igreja. O segundo ponto fundamental foi a venda de indulgências, que era a venda de perdão e salvação. Isso fazia com que
a Igreja Católica, e aqui eu estou dizendo, amado, não é uma crítica não, isso é história, tá? Não estou fazendo crítica não, estou falando da história, isso é uma história real. A venda de indulgências, venda de perdão e salvação em troca de dinheiro, recursos. Com isso, a igreja ela se fortalecia financeiramente e cada vez mais tinha poder e autoridade na sociedade. A venda de simonia, o que é isso? Venda de cargos eclesiásticos. Para eu ser um bispo, um padre, eu comprava e eu era, mas não por vocação, não por chamado, não por se enquadrar nos preceitos que a Bíblia estabelece para ser a venda de simonia e a centralização do poder, ou seja, o grande poder político e econômico em que a Igreja Católica tinha e exercia através do Papa, e a condenação de usura, ou seja, a proibição de cobrança de juros ou empréstimos. E isso ocorria. E a partir daí ele coloca o que nós conhecemos como os 5 sola. Sola a Escritura, somente a Escritura. Ou seja, Martinho Lutero queria dizer que somente a Bíblia e nada mais e nem ninguém, somente a Bíblia é a única autoridade final em questões de fé e prática cristã. Somente a Escritura, não um homem, mas somente a Escritura. E ele coloca sola a Escritura, solo fide, somente a fé. A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Romanos 10:17 vai dizer que de sorte a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus, é ela que nos dá a fé, amado, é a palavra de Deus. É o Senhor, é a palavra que sai do pulmão do Altíssimo. É por isso que ele diz: solo fide, somente a fé, e somente a graça, solo gratia, somente a graça. Por quê? Ele estava refutando a venda de indulgências, a venda de perdão. Quando ele leu as Escrituras, ele leu Romano, leu Efésios, ele leu que justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz para com Deus. Quando ele leu Efésios 2:8, pela graça nós somos salvos, oh glória, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, indulgência, dinheiro, recurso, mas vem pela graça do Senhor, amado. Aleluia, glória. Pela graça. Nós somos salvos por meio da fé. Então somente a fé, somente a graça, e solos Cristo, somente Cristo salva, amado. Somente o Senhor é Salvador, somente o Senhor é Redentor. Jó declarou em Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, ainda que nos meus ossos eu verei a Deus, oh glória. Aleluia. Jesus Cristo declarou, João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Maria nem José, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador da igreja, oh glória. 1 Timóteo 2:3 em diante: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador, Cristo, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus pode salvar, só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Redentor, somos Cristo, a Ele a glória, amado, a Ele louvor. É por isso que esse monge, ele refutou isso. Atos 4:12 diz:
Em nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos de ser salvos. Nenhum outro nome dado entre os homens. É isso que ele quer dizer, o que eu acabei de dizer. Não é Paulo, não é Maria, não é José, não é Renato, não é Renata, não é Ricardo, não é Jefferson, não é ninguém. É Cristo Jesus que salva. Glória. Ele é o único mediador, não há outro. Não há outro. Somente Cristo. Somente Cristo. E ele fecha dizendo: só lhe deu glória, somente a ele a glória, somente a ele o louvor, igreja. Por isso nós devemos celebrar, por isso nós devemos glorificar, por isso nós devemos bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque ele é digno de adoração, oh glória. Aleluia. Por isso que Paulo não entrou em Romanos capítulo 11, e eu amo esse texto, porque ali, meus irmãos, é um reflexo da graça, é um impacto com a graça. E ele declara: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis, ó glória, são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir? Porque dele, ó glória, por ele, aleluia, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Eu quero te convidar nesse exato momento a você dar um brado de glória, a levantar a sua mão e a exaltar esse Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. 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 Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Não fecha sua boca, não. Adore a ele. A ele a glória. A ele o louvor. A ele o domínio. A majestade pelos séculos dos séculos. Ele é digno. Somente ele é digno. A Bíblia diz que ele não divide essa glória com ninguém. Oh, aleluia. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Salvador, bendito seja o nosso eterno Salvador, a Jesus Cristo. A ele a honra, a ele o louvor, a ele o domínio. Ele está à destra do Pai. A Bíblia diz que ele intercede por nós, oh glória. Ele nos deu o seu Espírito Santo, ele nos fez uma nova criatura, ele escreveu nosso nome no livro da vida. Ele nos purificou com o seu sangue. Aleluia. Ele disse: Teotelestai, está consumado. Vocês estão livres. Oh glória, eu perdoo seus pecados e eu lanço no mar do esquecimento. Aleluia. Ele é Deus, ele é Senhor. É aquele que está na cruz e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, o jovem Estevão, ele teve o mesmo comportamento, sendo apedrejado. Ele, cheio do Espírito Santo, viu o céu aberto, oh glória. Quem está, meus irmãos, até com o pé na terra, mas com o coração no céu, não sente as pedradas que o mundo vai dar, porque os olhos dele estão fixos em Cristo. E ele diz: Senhor, não impute a eles este pecado, por mim eles estão perdoados, eles estão livres. Oh meu aleluia, eu quero estar com o Senhor. Senhor, me leva para ir. Aleluia. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão está lá, Paulo está lá, Pedro está lá, Mateus está lá, aleluia, Felipe está lá, Paulo está lá. Foi Paulo que falou: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, aleluia. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará aquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. E a igreja, a noiva de Cristo, aquela que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela só tem um canto, e o canto dela é: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Nós queremos estar lá, nós
ansiamos o céu, porque do céu nós pertencemos à eternidade. Aleluia. Aleluia. Eles estão nos aguardando, amado, para o grande banquete, para as bodas do Cordeiro. E eu quero nessa noite convidar a valorizar, a estimar, a amar, a ansiar, a se alimentar das poderosas escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que Davi fez nesse salmo aqui, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, dando uma ênfase à supremacia, à beleza, à fidelidade, à sua capacidade, o seu poder eternal, o seu poder salvífico, o seu poder que liberta, o seu poder que salva. É o Salmo 119, um salmo, amados irmãos, que exalta a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é digna de toda aceitação, ela é digna de louvor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela vem do Altíssimo, glória. A ponto de Davi dizer: escondi a tua palavra no meu coração. O que Davi queria dizer? Irmãos, a gente não está falando de alguém que mora numa favela, a gente está falando de alguém que mora na lagoa, a gente está falando de alguém que não tem, meus irmãos, nada. A gente está falando de alguém nos tempos atuais bilionário. Davi tinha tudo. Davi tinha ouro, prata. Davi tinha cavalos e carro. Davi tinha médico. Davi tinha cozinheiro. Davi tinha cantoras e cantores. Davi tinha tudo. Davi tinha serviçais. Davi tinha um manto real. Davi tinha tudo que o homem poderia desejar. Tinha esposa, mas Davi olhava tudo isso. Davi olhava tudo isso. Homem, riqueza, poder, luxo, conforto, mulher, filho. Ele olhava tudo isso. Nada se equiparava com a palavra de Deus. Ele entendia assim: eu posso até guardar o meu ouro, eu posso até proteger o meu exército, eu posso até cuidar do meu reinado, mas nada se compara com a valiosidade, a preciosidade, a majestade da palavra de Deus. É por isso que eu escondo ela no meu coração. Aleluia. Aleluia. A palavra é preciosa, irmão. A palavra é tesouro. Sem a palavra, o que sobra é ignorância. Sem a palavra, o que sobra é perdição. Sem a palavra, o que sobra é confusão de rosto. Sem a palavra, o que sobra é andar no escuro. Sem a palavra, o que sobra é o homem sem Deus. Mas Davi entendia e dizia: eu escondo, eu guardo, eu protejo a palavra de Deus no meu coração. Ela é tudo que eu tenho, ela é tudo para mim. Ela é mais valiosa que o ouro de Uvi. Ela é poderosa, ela é a palavra de Deus, oh glória. Aleluia. Salmo 119, 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Meu Deus, isso é profundo. Melhor é para mim, aleluia, a lei da tua boca do que inúmeras riquezas entre ouro e prata. Não é que ele ignora o ouro ou a prata, mas ele está falando: nada tem mais valor, nada se equipara, nada é mais precioso, nada tem mais poder do que a palavra de Deus. Glória a Deus, glória. 2 Timóteo 3,16 e diante: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir justiça, para que o homem aqui é criatura, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra que nos dá ferramenta para atuar, para trabalhar, para exaltar o nome do Senhor, para fazermos tudo para a glória do Senhor. Diz lá em 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor. É a
falando. Aleluia. E ela que nos dá equipamento, ferramenta, para sermos instruídos em toda boa obra. Salmo 119, versículo 1 e 2. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Meus irmãos, fala de uma ânsia, fala de um desejo, fala, meus irmãos, de uma fome, fala de alguém que está faminto e quer andar na lei, obedecendo, cumprindo, e isso te fará alguém bem-aventurado, pleno, ditoso, sem falta de nada. Davi, quando pecou, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Como quem diz: pode me tirar tudo que o Senhor quiser, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. É como Jó: nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito, exaltado, digno de glória seja o nome do Senhor. A gente não tinha e não temos nada, tudo que temos é graça, é a favor. Mas pastor, eu trabalhei porque Deus permitiu. Mas Senhor, pastor, eu conquistei porque o Senhor te deu o ar, porque Ele te deu a vida. Tudo é por causa dEle. Oh, glória. Aleluia. Se o Senhor tirar a respiração, a gente cai, mano, como um saco de osso. A palavra de Deus é instrumento de santificação. Não há santificação sem a palavra. Impossível. Impossível. Não há como se santificar, como se purificar, como se separar, como se tornar santo sem a palavra. É impossível. E por quê que o período medieval é conhecido como época das trevas? Porque não tinha palavra. O povo andava em treva. Isaías profetizou dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e o povo que andava na região da sombra e da morte, a luz raiou. Porque um menino se nos deu, o seu filho nos nasceu, e o seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o nome dele é Jesus. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele é louvor. Glória. É Ele. Aleluia. João 17 nos afirma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos purifica. É em Cristo. Foi Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. É Ele que João disse em João 1,14: e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E é essa palavra que nos santifica. Não tem como se santificar sem a palavra. Palavra, jejum e oração. Mas se não tiver a palavra, não tem como se santificar. Tem que ter a palavra. Tem que ter. 1 Timóteo 4,5: porque pela palavra de Deus e oração é santificada toda criatura. É a palavra. Então, amados, ame a palavra. Ame. Leia esse livro. Eu fiquei tão feliz que nesse ano, para a glória do Eterno, eu já consegui ler a Bíblia toda. Mais uma vez, para a glória do Eterno. Se não fosse a glória do Eterno, se não fosse o poder de Elohim, se não fosse a graça do Espírito Santo, eu quero motivar essa igreja a amar a palavra, a ler a palavra, a viver a palavra. O Senhor disse para Josué estava triste porque Moisés morreu, e Deus entendeu o momento do luto. Mas depois do luto Ele falou: ei, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Como quem diz: ei, Moisés foi um grande líder, Moisés foi uma referência, mas o que guiava vocês não era Moisés, era eu. Então não se aparte da tua boca, é o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porquanto então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Ame a palavra de Deus, amado.
ame. Ame. Eu sempre incentivei aqui a literatura. Leia bons livros. Tenha boas referências literárias. Paulo, à beira da morte, ele falou: traga-me a capa que deixou em Troade. Traga-me os livros. Ele ia morrer, mas ele queria adquirir conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, amado. Mas ele falou: mas principalmente os pergaminhos. Aleluia. Nos meus últimos momentos nesse plano terreno falível, eu vou me alimentar de conhecimento, mas nada se compara com a preciosidade, a profundidade, a capacidade da palavra de Deus. Ele falou: principalmente traga-me o pergaminho, a santa, a palavra de Deus. Oh glória. Aleluia. Oh aleluia. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Achando eu as tuas palavras, logo as comi. Irmão, eu gosto de comer. Oh glória por isso. Aleluia. Eu gosto de comer bem, irmão. Negócio pesado mesmo. Negócio de senzala. Não tem negócio de senzala? Sem escote, logicamente. Sem escote. Uma feijoada, mocotó, dobratinho, esse negócio carregado, frango com quiabo, canjiquinha, oh aleluia, churrasco, oh glória, porco assado, aleluia, carne assada, macarrão, suco, meu Deus do céu, aleluia. Isso é tremendo, aí você fica barrigudão, cheião, oh. Aí você dá glória, meu Deus, glória a Deus. Marco Feliciano falava assim antigamente: o diabo deve ficar bravo, porque ele vê um crente com um prato de macarronese e toma aquele suco líquido com gás preto, você sabe o que é, não vou fazer propaganda, e ele arrota e obrigado Deus, e o diabo, miserável. Aí Marco Feliciano falava: porque ele não pode comer, ele não sabe o que é um frango assado, um macarrão bem temperado da sua esposa. Ele não sabe o que é tomar esse suco preto, cheio de gás, e arrotar. Ele não sabe. Irmão, tudo isso é bom demais. Churrasco é bom demais. Dobradinha é bom demais. Mocotó, feijoada, meu Deus. Teté, cadê Teté? O feijão tropeiro de Teté, meu Deus. Mas nada se compara com a palavra de Deus. Ela é mais maravilhosa do que tudo isso. Aleluia. Glória. Jeremias disse: achando as tuas palavras, logo as comi. Esse logo aqui, no hebraico, é o senso de urgência. É alguém que está faminto, é alguém que está preso há dias sem comer, e quando é posto para ele um pão borolento, ele come assim mesmo porque ele está com fome. Mas a palavra não é um pão bolorento, não é um pão com fermento, ele é um pão puro, é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Ele dá a vida a todo aquele que crê. É isso, alimente dessa palavra. Glória a Deus. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Oh aleluia. Devemos amar essa palavra, devemos meditar nessa palavra e devemos cumprir essa palavra. Não adianta só ler, não adianta só saber, não adianta ter só informação. A informação é para execução, a informação é para vivência, a informação é para prática. Tiago nos alertou: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, o que a cristandade moderna precisa é de vivência, é de prática, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Precisamos disso. Salmo 119:16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Olha onde ele tinha alegria. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Devemos meditar, amar a palavra de Deus. Essa palavra, amada, ela arranca qualquer queda no nosso humor,
desânimo, tristeza, angústia, dor, frustração, depressão, ela arranca. E eu sempre dou esse adendo aqui, eu não descarto o conhecimento humano, eu não descarto a medicina. Se tem psicólogo é porque Deus permitiu, se tem terapeuta é porque Deus permitiu, se tem essas ferramentas é porque Deus permitiu, e ela é boa para o homem. Mas a palavra de Deus é um manual da vida. A palavra de Deus, amados irmãos, foi ela que criou o mundo e a gente. Então nada mais poderoso, nada mais eficaz do que a palavra de Deus para nos moldar para a glória do seu nome. Ela arranca o desânimo. Olha o que Davi disse no Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó, como quem diz, colou o platô, motor bateu, eu estou na lona, tomei um soco no queixo, tomei um jab, tomei um direto, eu caí, eu estou apegado ao pó, eu estou na lona, eu estou triste, abatido, eu estou depressivo, amuado e caído. Mas ele diz ponto e vírgula, ou seja, uma pausa maior. Vivifica-me segundo a tua palavra. O que ele quer dizer é o poder de Deus por meio da palavra. Ela pode levantar qualquer um, e pelo poder de Deus e pelo seu Espírito, que ela possa levantar pessoas assim nessa noite. Aleluia, aleluia. Irmãos, ele falou, a minha alma, não é o corpo, porque se é o corpo, é só dormir, mano. Agora, cansaço de alma, não tem como. Cansaço de corpo, sono. Uma boa noite de sono, bem gostosa, daquela maneira. Deitou, puf, dormiu, acordou, delícia. Mas a alma inquieta, a alma perturbada, a mente acelerada, isso é terrível. E ele disse, a minha alma está apegada ao pó, eu estou na lona, vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo 28 ele diz, a minha alma consome-se de tristeza, meu Deus, fortalece-me segundo a tua palavra. Só a palavra de Deus pode fortalecer alguém triste, caído, desanimado, abatido. Em nome de Jesus, que essa palavra nessa noite possa penetrar no seu coração e te trazer vida novamente. Ele disse, companheiro sou, no versículo 63 do Salmo 119, companheiro sou de quem? Do cachaceiro? Não. Companheiro sou de quem? Do maconheiro? Também não. Companheiro sou de quem? Do prostituto? Também não. Companheiro sou de quem? Do mentiroso? Também não. Companheiro sou de quem? Sou do fofoqueiro? Também não. De quem você é companheiro? Daqueles que temem e dos que guardam os teus preceitos. Ele tinha uma seletividade, amados irmãos, para companhia, para amizade, para parceria. Isso não significa desprezar as pessoas, mas ele falou, eu tenho aliança com quem teme, com quem obedece, com quem cumpre a palavra de Deus. Oh glória! A palavra, ela nos corrige. Ela nos corrige. Eu disse lá em cima, ela é poderosa para corrigir, para exortar, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas Davi disse assim no versículo 67 do Salmo 119, antes de ser afligido, andava errado. Então determinadas aflições em nós é porque a gente está andando de alguma maneira errado. Mas ele diz, mas agora guardo a tua palavra. Por que ele diz agora eu guardo? Porque antes não guardava, estava andando errado. Então veio a correção e agora ele guarda. Aí no 71 ele diz, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O filho obediente, amado, quando ele é corrigido, exortado, por mais que na hora não entende, não compreende, mas depois aquilo vai produzindo fruto de justiça, e aquilo vai produzindo sabor, alegria, e ele vai falando, oh glória a Deus, ser exortado pela mão do poderoso, oh glória a Deus, que maravilha essa palavra, ah Deus amado, eu até pensei em murmurar, até pensei em reclamar, mas agora no meu pulmão só tem um brado de glória, de aleluia, porque eu sei que o Senhor me ama. Glória, aleluia. Porque Deus exorta e corrige a quem Ele ama e tem por filho. Mas se estás sem disciplina,
já não és filho, mas bastardo. Então Deus, na sua graça, Ele exorta porque Ele ama. A palavra dEle é infinita. Aleluia. Olha a declaração dEle: a toda perfeição de limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. E você é poético, isso é glorioso. Ele está olhando a criação e está falando: nossa, em toda a perfeição eu vi limite. Por mais que seja perfeito, tem limitação, mas o teu mandamento é amplíssimo, é infinito, é perfeito, é glorioso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. É, pastor? É. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E a espada romana, meu amigo, era afiada. É de verdade. Ele está falando, não se equipara. Como assim, Paulo? É porque a espada romana, ela corta a carne, corta osso. Mas a espada de Deus corta a alma. Ela transforma o homem. Ela faz do homem uma nova criatura. É poderosa! Glória, aleluia! Mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É onde Freud não alcança, Lacan não alcança, a palavra alcança. Oh, glória a Deus! Porque até os psicólogos, terapeutas, eles têm limitações. Eles não conseguem sondar a alma, a não ser que você exponha todo o seu coração. Mas, amados irmãos, o nosso coração, ele é maquiavélico, ele é enganoso. A gente camufla, a gente esconde tesouros em nosso coração, mas Deus conhece profundamente o nosso coração. Por isso que ele diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus tem poder para criar. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos e a palavra, os mundos pela palavra de Deus que foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Salmo 33:9 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Aleluia! É o poder da palavra, é o poder criador da palavra. Quando ele disse haja, tem que haver. Quando ele disse produza fruto, as árvores tiveram que produzir. Quando Jesus disse para a figueira seca-te e nunca mais nasça fruto de ti, quando eles voltaram lá, a figueira secou pelo poder da palavra dele. É o poder da palavra dele. Mandou e tudo se fez, falou e logo tudo apareceu. Irmãos, não é pouca coisa não. Vou te dar um exemplo. O negócio é o seguinte: Lázaro estava morto 4 dias. Irmão, não adianta beleza, riqueza nem nada. Morreu, acabou. Pode fazer botox, transformação, harmonização facial, ter 1 bilhão, Bitcoin, pode ter o que for, Lamborghini, pode ter ferrado, tudo. Morreu. E há quem diga que caixão não tem gaveta. Passou algumas horas, começa a feder. Bichos pululando, toda aquela beleza é corroída, pó e cinza o aguarda. E Lázaro está daquela maneira, putrefado, carcomido, fedendo, de maneira que quando se abre a porta, todo mundo já cheira mal. O que ele quer? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está expondo Marta e Maria a essa situação? Quando ele disse: ei Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. Ela falou: eu entendo de escatologia, na ressurreição do último dia. Não te hei dito, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Glória a Deus. Abriram-se e ele diz uma palavra: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Por que ele tem que chamar Lázaro? Se ele fala, vem para fora, todos os mortos
Que Deus poderoso. Lázaro veio. Irmãos, sem rim, sem fígado, coração já foi embora, lama, o cérebro saindo pelo ouvido, nariz, a córnea podre, já não tinha mais córnea, acabou. Estômago, intestino grosso, delgado, todos eles, todos eles, decompostos. A pele, lama. Eu não sei se você já viu pessoa assim, eu já vi. Uma vez um cliente meu faleceu. Nandinho, você não deve conhecer, por isso que eu vou falar o nome, isso já tem anos. Morto pelo tráfico. E o pai dele veio lá me perguntar: você viu meu filho? Eu falei: eu vi ele na sexta-feira. Ricardo, meu filho está sumido desde sexta-feira à noite. Eu não vi meu filho na sexta-noite, não vi no sábado, não vi no domingo. Eu estou aqui na segunda-feira para saber. Eu falei: não sei, seu Jorge, não sei. E eu disse para ele não vir para cá, e ele veio. E aí, sexta, sábado, domingo, segunda, 4, mesma forma de lado. Terça, quarta, quinta-feira, seu Jorge vai lá e me chama: Ricardo, eu achei meu filho, Ricardo, por favor, me leva lá, me ajuda, me leva lá. Falei: vamos. E quando nós chegamos de lá, Nandinho estava enrolado num saco plástico, e o corpo dele como se fosse uma lama, como se fosse um boneco, desconfigurado. Só quem conhecia ele sabia quem era, porque ele estava desconfigurado. Cortaram a garganta, puxaram a língua para fora, tiros, barbaridades. Irmãos, imagina quando Jesus disse essa palavra. Lázaro, que estava nesse estado aproximadamente, os órgãos foram sendo refeitos. O cérebro voltou, a pele voltou, a coloração da pele voltou, o rim, o intestino, o fígado, o pulmão, irmão, meu Deus, a córnea voltou, o coração, e ele abriu os olhos e falou: o meu dono está me chamando. E ele voltou. Todo mundo que sabia que Lázaro ressuscitou queria ver Lázaro. Ele se tornou um fenômeno. Mas não é por causa de Lázaro, não tem nada a ver com Lázaro, tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. É o poder da palavra dele. Aleluia. A palavra dele dá direção. Ele disse no versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela nos dá a direção. Ela, sem ela não tem como. A palavra de Deus nos livra do pecado. Salmo 119 e 133: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Jesus Cristo sendo tentado pelo diabo, o diabo transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Ela é eterna. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Impérios passaram. Império Babilônico, Medo-Persa, Grego-Macedônio, Romano, todos os governos, todos os governantes, presidentes e homens de honra nessa terra, todos eles passaram, mas a palavra de Deus ainda permanece. E ela vai permanecer porque ela é eterna, ela é indestrutível, ela é divina, glória. A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é o mapa da nossa jornada, ela é mel para a nossa boca, ela é o alimento sólido que nos sustenta, ela é que restaura a nossa alma, ela ilumina os nossos olhos e alegra o nosso coração. Ela é a palavra de Deus, amado.
Davi entendia que ela era um tesouro, escondia a tua palavra no meu coração. Está aqui, está guardadinho aqui. Ninguém tira, ninguém me rouba, ninguém me furta. Pode levar meu ouro, pode levar meu tesouro, pode levar minha prata, pode levar tudo, o meu palácio, leva tudo, mas a minha palavra, a sua palavra não, Senhor. A sua palavra está aqui. Ela deve ser guardada no melhor lugar. Aonde? No nosso coração. No nosso coração. É onde deve estar a nossa palavra. É onde deve estar a palavra. No nosso coração. Ele disse: escondi a tua palavra. Aonde, Davi? No meu coração. Aqui que é o cofre. Aqui que é o local. Por isso que Salomão escreveu e disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que, Salomão? Porque dele procedem todas, não é parte, todas as saídas da vida. E o que Salomão disse isso? Porque o nosso coração, amado, ele é demasiadamente enganoso. Então, se a palavra não tomar domínio do nosso coração, a Bíblia diz: do que fala a boca é o que está cheio o coração. Mas o nosso coração deve estar cheio da palavra. E é por isso que Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração. No Salmo 51:10 ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que, Davi? Porque o meu coração, como diz o profeta Jeremias, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Irmão, o nosso coração nos sabota, o nosso coração nos engana, o nosso coração é nebuloso, o nosso coração mostra algo que a gente acha que é, mas se não tiver a luz da palavra, não é. Então é por isso que ele diz: cria em mim um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque o meu coração é demasiadamente, desesperadamente enganoso, perverso, vil, maligno, caído, depravado. Lembra? Samuel foi ungir o novo rei de Israel. Ele chega na casa de Jessé. E lá ele começa a ver os irmãos de Davi. Jessé fica honrado. Ele falou: meu Deus, da minha casa vai sair o novo rei de Israel. Eu produzi um rei. Não tem nada a ver com você, Jessé. Tem tudo a ver com ele. Mas só que o profeta Samuel, homem de Deus, significa que o homem de Deus também erra, se equivoca. Ele não. Eliabe tem altura de rei, rosto de rei, cabelo de rei, ombros de rei. Olha como é que ele é grande, musculoso e forte. Fala como rei. Ele é o novo rei. Quando possivelmente Samuel pegou o chifre e o óleo e falou: vou ungir, Deus grita: não, Samuel, não faça tal coisa, não atentes tu para a aparência nem para a altura e estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor vê o coração. Tem aparência de rei, altura de rei, fala como rei, ombro de rei, mas não tem coração de rei. O rei não está aí dentro, o rei está lá fora. Tu está olhando a carapaça, eu estou olhando o coração. Nosso coração sabota. O profeta estava sabotado pelo que ele estava vendo, mas ele achava que era. Então por isso, amados, precisamos de um coração novo. Marcelo, por favor, me acompanhe, amado, por gentileza. Glaucio também, vem junto comigo, amados. Precisamos de um coração novo para receber o novo de Deus, para receber o bem mais precioso que nós temos, a palavra. Irmãos, no Brasil ainda nós temos essa liberdade, mas eu postei no canal da igreja mais de 30 pastores no Japão. Foi Japão? Coloquei China. Na China, presos, sem informação, ninguém sabe o que aconteceu com eles, porque eles estavam fazendo menção dessa palavra. Mas você acha, não, sinceramente, você acha que se esses homens deram as suas vidas, você acha que eles sentiram medo, pavor, terror, porque um governo ditador os pegou? Irmão, no começo da minha fé,
Vem eu navegarei, depois vocês tocam o que vocês querem, mano. Eu quando eu navegarei, você sabe, você me conhece. Depois vocês tocam o que vocês quiserem, depois eu sair fora daqui. Irmãos, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no começo da minha fé, se eu não me engano, isso daí foi em 2011, mais ou menos, 2010, não sei. Mas vocês vão lembrar. Quando pegaram, se eu não me engano, 10 homens, e na beira do mar Mediterrâneo, aqueles algozes, com roupas de laranja, estavam com facas, e degolaram aqueles homens ali na beira da praia. Quem lembra dessa imagem aí? Lembra disso? Eu falei, o quê? Eu morrer dessa maneira ali? Se tentar fugir, vou morrer com sangue quente, vai ficar paradinho, quietinho. Irmão, você não via um semblante de medo no olho daqueles homens. Eles estavam serenos, tranquilos. O batimento cardíaco deles estava 12/7, bem baixinho, tranquilo. E aqueles algozes cortaram, degolaram, decapitaram aqueles homens. Eu ficava assim, meu Deus, como aqueles homens não tentaram fugir, brincar? Eu era novo na fé, eu não entendia que eles não temiam aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer. Eles temem aquele que além de matar o corpo lança a alma no inferno. A esse deveis temer. Eles não temem por medo do inferno, não. Eles temem por amor, porque eles amam a Cristo, porque eles são servos de Cristo. Não há temor, não há medo. Porque eles têm um coração novo, um coração regenerado. A promessa de Ezequiel capítulo 11, 19 em diante se cumpriu neles. O Senhor diz: lhes darei eu mesmo um coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirareis, aleluia, da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Oh glória! Eles tinham um coração novo, um coração regenerado. Então eu não sei como você entrou nesse ambiente, mas se você precisa de um coração novo, hoje é o dia. O Senhor está aqui para fazer esse transplante em você, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração semelhante ao dele, como Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem um coração de Cristo, pensa como Cristo, age como Cristo. Por isso precisamos de um coração novo. Hebreus 3:7 fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Oh, amado, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para a palavra de Deus nessa noite, para ele entrar e fazer morada. Você é a morada do Altíssimo. A Bíblia te chama de templo do Espírito Santo. Ele quer mover em você, ele quer agir em você, ele quer transformar você, ele quer fazer de você uma ferramenta viva na mão dele. Oh glória! Perguntaram para Jesus: qual é o primeiro e grande mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, aleluia, de toda a tua alma, oh glória, e de todo o teu pensamento, oh aleluia. Este é o primeiro e grande mandamento. Quando nós temos um novo coração e a palavra faz morada, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Tem que ter um propósito. Qual é o propósito da vida? Para não pecar contra ti. Esse é o propósito. A palavra entra, a palavra é guardada para nós não pecarmos contra o Senhor. Ela é o antídoto contra o pecado. A palavra é um freio moral. A palavra livra os nossos pés da queda. A palavra nos afasta do pecado, irmão. Quando nós
vive a palavra, certamente se afasta do pecado. Por isso que a palavra ela é um antídoto contra o pecado. É por isso que Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que ele diz no Salmo 119, 133: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo 119, 9: como purificará o jogo do seu caminho? Como? Deu Netflix, jogando, lendo de mim? Não, observando conforme a tua palavra. Tem como um jovem ser santo nessa geração? Tem. É só ele obedecer, é só ele meditar, é só ele amar essa palavra. Ele será santo para a glória de Deus. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo disse em Mateus 7,24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Salmo de número 1, versículo 1 em diante: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, ó glória, medita de dia e de noite. Ó glória a Deus, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra. É a palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17: toda a Escritura divinamente inspirada, toda, de Gênesis a Apocalipse, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, rasga, por misericórdia e graça, eu estou conjecturando, rasga uma folha da Escritura em qualquer lugar, em Levítico, número e me dá. Eu pego o Evangelho o ano todo nessa folha, porque de Gênesis a Apocalipse está Cristo, 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 Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Ame essa palavra. Eu quero motivar você: ame essa palavra. Leia as cartas paulinas, leia as cartas petrinas, leia a carta de Judas, leia as cartas paulinas, leia o livro de Atos, leia os evangelhos, leia crônicas, leia números, Levítico, Deuteronômio, leia, valorize a palavra de Deus. Ela é viva, ela é espírito e vida. Fica de pé comigo se você pode, em nome de Jesus, amado.